O tema da mensagem de hoje é o justo e reto caminho do Senhor. Quando Deus colocou no meu coração o encargo para essa ministração ela foi sendo construída, ela foi sendo gerada no meu coração por etapas. Eu não sei se vocês imaginam como é que isso acontece no coração de quem ministra, no coração de quem prega. Pode existir uma variação ou outra, mas na minha experiência, deixa eu falar da minha experiência, que é aquilo que de fato eu preciso compartilhar com vocês. Então, primeiro surgiu um encargo, algumas semanas atrás, o encargo, algumas ideias ainda soltas, algumas palavras, e aí permitam-me a seguinte colocação: depois do encargo, eu passei a focar e a sentir o sentimento da palavra, e a pensar o pensamento da palavra. Não são redundâncias, mas são necessárias essas disposições da alma e do espírito. Essa foi uma etapa inicial. Depois veio o tema, veio o título: o justo e reto caminho do Senhor. E eu confesso a vocês que quando surgiu então esse tema, esse título, eu passei para a segunda etapa de elaboração da mensagem, um pouco mais recente. E eu tenho o costume de fazer algumas pesquisas. E aí eu vou lá no Google, digito uma palavra, digito outra, uma frase, outra, e aí vou buscando argumentos, vou buscando significados, vou entendendo contextos. Acho muito normal que isto aconteça. Mas eu fui surpreendido, queridos, preste atenção nisso, por uma avalanche de informações, uma avalanche de blogs, uma avalanche de comentários, uma avalanche de indicações. Você sabe que nós temos indicações, né? De vídeos, de textos, de artigos, de revistas, uma série de coisas explicando o que é a justiça de Deus, explicando o que é ser justo, explicando o que é a retidão, ou explicando o que é ser reto diante do Senhor. E à medida que eu estava lendo e abrindo aquela dezena de materiais ali, eu enxergava um Deus irascível, eu enxergava um Deus cujas narinas fumegavam e a boca cuspia fogo, porque vocês não são retos diante do Senhor dos exércitos, vocês não são justos diante do Senhor dos exércitos. E esses comentários me fizeram cada vez mais ir me afastando então desse tipo de argumentação e de estruturação do pensamento. Mas isso nos faz pensar a respeito da nossa condição enquanto humanidade. Esse tipo de comentários nos faz pensar a respeito da nossa condição enquanto sociedade do século 21. Nós somos uma sociedade algoritmizada. Como assim, pastor? Sabe para que serve um algoritmo? Marcinho, que você é da área de TI, para que serve um algoritmo? Para ler, te encontrar. Ou seja, nós somos lidos e lemos a partir de algoritmos, nós interpretamos e somos interpretados a partir de algoritmos, nós fazemos então uma série de coisas a partir de algoritmos. E isso constrói uma sociedade massificada, isso constrói uma ideologia, uma filosofia, uma psicologia de rebanho, em que as pessoas são marcadas como gado, e essa psicologia diz assim: funcione assim, faça assim, pense assim. E a cristandade está acostumada então, por ser uma sociedade de uma psicologia de rebanho, a pensar a retidão de Deus, a pensar o caminho de Deus, a pensar então a justiça de Deus, a partir de pressupostos e de ideias e de conceitos de massa, que não dizem respeito à vontade, ao caráter, ao interesse e ao desejo de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Um dia desses mesmo eu estava em casa com a minha esposa, estávamos conversando, nós queríamos comprar uma máquina de lavar louça. Muita gente lá em casa, uma boa parte trabalhando, estudando, trabalhando. Isso facilita, então, o serviço da casa. Estávamos conversando, eu acho que tomando café da manhã com os telefones à mesa, né? Porque telefone é apêndice agora, né? É uma extensão do ser humano. Por onde você passa e vai, o telefone está ali. De repente, horas depois, adivinhe só, o que aparece em nossos telefones? Ofertas de lava-louça. Sim ou não? Acontece? Acontece. Porque ainda que esses algoritmos que levam essa sociedade algoritmizada digam que isso é muito peculiar, isso é muito singular, é uma necessidade sua, da sua casa, da sua lava-louça, do que você precisa, nós somos o tempo todo encaminhados, formatados, empurrados, exprimidos em formas, achatados na religião, na cristandade, dizendo o que é ser justo, dizendo o que é ser reto diante do Senhor. E existe uma série de confusões a respeito disso, queridos. Uma série de confusões a respeito de qual é o justo e reto caminho do Senhor. E eu quero compartilhar essa mensagem, pelo menos em 2 etapas, falando de alguns problemas, de algumas confusões, e não é novidade, os irmãos já escutaram isso. E na segunda metade, se eu tiver tempo para isso, se não tiver, vai ficar para uma outra possibilidade, outra ocasião, de quais são as soluções propostas por Deus para que nós tratemos e trabalhemos com estes problemas de massificação espiritual, de massificação ideológica e religiosa impostos pela cristandade, sobretudo pela cristandade no Brasil. E eu quero me valer de recursos muito, mas muito importantes que estão sendo ministrados aqui já há algum tempo. Eu quero me valer de recursos que nós já recebemos do livro Nascidamente, das ministrações e da própria leitura. Vocês conhecem esse material, conhecem essa ministração, conhecem o palestrante, conhecem o ministrante. Quem conhece aqui? Amigo meu, viu? Amigo meu. É claro que eu não tenho a menor condição de expor esses conceitos com a mesma clareza e com a mesma didática, mas eu preciso pensar alguns elementos para a ministração dessa manhã. E eu fiquei extremamente feliz quando eu li e quando vi novamente a repetição das ministrações. Nós precisamos, para início de conversa, viu, Henrique? Para início de conversa, fazer a devida diferença entre pecado e pecados, entre o pecado no singular e os pecados no plural. Pastor Josué, você está desviando da rota. O tema é o justo e reto caminho do Senhor. Eu não estou desviando da rota, porque nos falam que para sermos retos, nos falam que para sermos justos e para andarmos nesse justo e reto caminho do Senhor, você precisa ter determinados o quê? Começa com C a palavra, comportamentos, determinadas, começa com atitudes, porque isto é pecado, isto não é pecado, isto é o pecado, isto não é o pecado. De maneira muito simples, repito, não há condição suficiente para abarcar a clareza do expositor original desses termos, mas quando nós recorremos às Escrituras, nós entendemos lá no texto primevo, no texto mitológico de Gênesis, que a palavra
pecado, ou pecado original, ou essa condição embrionária, diz respeito a quê? Não simplesmente a comer de uma frutinha, de uma maçã, de uma romã, de uma uva, do que mais? Ajuda aí, de uma goiaba, de uma manga, de uma melancia, mas a palavra para comer ali, ela traz o entendimento claríssimo na revelação das Escrituras, e os exegetas não aceitam isso, que comer é depender, que comer ali é ter o sustento através de. Faz sentido isso para vocês? Então o pecado original, e não tente localizar o pecado original no tempo e no espaço, porque a gente fica perdido com uma infinidade de perguntas. Peraí, mas me explica melhor, pastor Josué, o que é o pecado original, porque igual aquele negócio de Tostines, né? Me explica essas coisas. Mas o pecado original é por quê? É original porque estava em Adão, ou é original porque estava em Eva? Ou é original porque estava em Lúcifer? Isso vai te levar a qual lugar? Nenhum lugar. Localizar, fazer linha do tempo, sabe? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas o pecado original, nós temos isso já dito várias vezes, reiteradamente, diz respeito ao mal, a uma condição do mal. O pecado original não é uma pessoa, o pecado original não é uma coisa, não é uma natureza, não é uma essência, mas é o mal, é o afastamento de Deus, que é o bem absoluto. Isso nos torna participantes, então, com o pecado original, com o pecado. Isto é o pecado. Quem está entendendo, diga amém. E é bem interessante que quando nós saímos de Gênesis e avançamos um pouco na história, quando nós olhamos para a Grécia Antiga, tenham paciência com essa explicação, porque ela é necessária e oportuna. Quando nós olhamos para a Grécia Antiga, existe um termo lá dos pré-socráticos, antes do período de ouro da filosofia clássica, que é híbris. Quem já ouviu falar desse termo? Híbris. É desconhecido para vocês? Híbris. Pastor, o que significa híbris? Híbris pode ser traduzido como orgulho, ou como exceder os limites, como uma desmesura, como ir muito além daquilo que o homem é. Quando nós olhamos então para a história da filosofia grega, desse período dos pré-socráticos, existem ali infinidades de relatos míticos dos heróis, dos homens e dos semideuses que eram tomados por um orgulho, preste atenção nisso, eram tomados por uma arrogância, preste atenção nisso, eram tomados por um espírito de independência em relação ao Olimpo, em relação à divindade. E a partir desse sentimento, a partir então desse estado de consciência chamado híbris, gerava-se então o que os filósofos posteriores denominaram de hamartia, que nós entendemos que é o que? Desviar do alvo, ou errar o alvo. E nós encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos então a figura de Lúcifer, nós encontramos a figura de Nabucodonosor, nós encontramos a figura de tantos homens, de Nimrod, de Caim, de tantos relatos nas Escrituras de pessoas que no seu coração comeram do fruto, se tornaram independentes e disseram assim: o meu braço conquistará a minha salvação, a minha inteligência conquistará o meu reino, os meus tesouros conquistarão então a minha segurança. Essa intenção, essa condição, essa mentalidade que permeia o homem, chamada de híbris pelos antigos gregos, e depois que veio desembocar na hamartia, no errar o alvo, é tudo aquilo que nós temos então visto no mundo e
temos sido levantados enquanto uma voz profética neste século para dizer: existe um caminho diferente para o homem, existe uma saída para o homem, para que ele não mais dependa do fruto chamado proibido, para que o homem não mais dependa apenas dos seus recursos, apenas da sua força, porque conforme diz as Escrituras, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esse sentimento, essa condição de consciência, de híbris, de desmesura, de olhar para si e pensar que é maior do que o outro, de olhar para si não tendo a coragem, mas no fundo, sentindo ou pensando que é maior ou igual ao próprio Deus. Essa condição de ruína precede a queda. Essa condição de ruína faz com que o homem perca o objetivo, perca o alvo da sua existência. E aí, nós podemos ficar perdidos e tão preocupados em medir quais são os pecadinhos e os pecados que nos afastam de Deus, que são todos externos ao ser humano, nessa condição dessa leitura massificada, nessa leitura de uma sociedade algoritmizada, e nos esquecemos que nós temos que tratar com a raiz do nosso problema, para sermos retos e justos, ou para estarmos então caminhando no justo e reto caminho do Senhor. Não se trata de deixar de fazer pecados no plural, mas se trata de na verdade, tratar com uma consciência pecaminosa. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Porque os pecados dizem respeito a tudo aquilo que em pensamentos, em emoções, em comportamentos nos afastam do Senhor, nos afastam de Deus. E há muita coisa no meu pensamento, no seu pensamento, na minha emoção, na tua emoção, nos meus comportamentos, nos teus comportamentos, que nos afastam de Deus. A religião tenta nos impor uma série de regras, uma série de mandamentos, de legalismos, para dizer: você só será reto se fizer assim. Você só será justo se fizer assim. Na sexta-feira, eu visitei uma pessoa muito próxima a mim. Mas pensa num nível de proximidade, um nível sanguíneo, um nível genético de proximidade. Quem entendeu aí, né? Mas tão próximo de uma ascendência, porque eu não vou falar quem é, de uma ascendência matrilinear. Eu não vou falar onde eu estive, não vou falar. E essa pessoa de ascendência matrilinear me disse, depois de quase 60 anos de caminhada, só eu tenho 45, pessoal. Então a pessoa tem mais tempo, né? Estou mudando de religião. Ah, é? Você está mudando de religião? Sim, estou mudando de religião. E para onde você está indo? Ela me disse a religião dela. Eu perguntei por quê, por quais razões. Ela falou: porque eu preciso de coisas. Não estou exagerando. Eu preciso de coisas para fazer com que eu caminhe. Vocês acreditam no que eu estou falando? Quem acredita? Levanta a mão. Eu não estou exagerando, queridos. Eu me sinto bem quanto mais coisas eu tiver na minha cabeça, no meu pé, na minha mão, na minha roupa, na minha cabeça, enquanto pensamento, melhor e mais livre eu serei para servir a Deus. Aí a gente para e pensa numa coisa como essa, sim ou não? E essa pessoa de ascendência matrilinear, ela disse o seguinte para mim:
Porque é muito fácil servir a Deus de tal e tal e tal jeito. Ser evangélico assim, 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 assado. É claro que com as devidas proporções e os ajustes, que eu não vou entrar no caso agora, a gente sabe que tem muita coisa errada aí. Mas eu entendi o pensamento dela, quando ela disse que é muito fácil servir a Deus assim, 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 sendo livre assim. E aquela pessoa, ela não entendia. Ela não entende, e também muitos não entendem, que ser livre não é fácil. Não é fácil ser livre, porque ser livre te leva a pensar sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos e o que você está fazendo com eles. Ser livre te faz considerar as suas atitudes. Ser livre dói. Pastor, nunca ouvi falar disso. Já tive dor de cabeça, já tive dor de coluna, já tive dor até nos rins, mas dor para ser livre? Tem. Sabe por quê? Porque a liberdade, ela diz assim para você: você tem uma série de caminhos, mas ser livre em Cristo não é fazer que todos os caminhos do mundo sejam os teus caminhos. Quem entendeu? Você tem uma série de caminhos, mas a liberdade em Cristo não te permite seguir todos os caminhos. E essa deve ser a postura, nossa postura, queridos, para rompermos com essas estruturas de massificação religiosa, de sociedade algoritmizada. Nós precisamos entender e pensar e tomar e viver Cristo como a nossa chave hermenêutica. Pastor, mas que nome complicado de novo, pastor, para com isso. Mas por que chave hermenêutica? Essa igreja tem a mania de palavras complicadas. E fala sobre filosofia, fala sobre Platão, Aristóteles, fala sobre isso, aquilo, outro. Mas é porque são coisas tão boas que a gente quer compartilhar. O que é a palavra hermenêutica? Nada mais é do que uma interpretação. O que é uma chave? Me diga você, Paola, você vai me ajudar. O que uma chave faz? As duas coisas uma chave faz, só já ajudei. Ela abre e ela fecha. Ela abre e ela fecha. Imagine uma porta aqui. Porque as pessoas perguntam sobre o que? O reto, ou justo e reto caminho do Senhor. Perguntam ou não perguntam? Você pergunta? Está certo perguntar? É claro que está certo perguntar. Mas ao invés de você ficar colecionando uma lista que não, sabe, nunca tem fim, imagine uma porta das emoções, uma porta dos pensamentos, uma porta dos comportamentos, porque pensamentos, emoções e comportamentos são a tríade do desenvolvimento humano. É o que o homem é. O que você é? Você é pensamentos, você é emoções, você é o que mais? Comportamentos. Então imagine uma porta. Eu não sei se eu vou avançar nessa porta dos pensamentos para isso, isso e isso. Eu não sei se eu vou avançar nessa porta das emoções para isso, isso e isso, dos comportamentos para isso, isso e isso. Agora, se abro ou não abro, se entro ou não entro, quem é que deve colocar o limite, ou dizer se vou ou se não vou? Quem é que deve colocar? Quem? Nós, mas a partir do quê? Nós? É Cristo. Cristo, na verdade. Cristo não é a chave. Ele abre, essa chave ela faz o quê? Ela abre e você tem passagem por essa porta. E você vai caminhando. Cristo não é o caminho e você vai caminhando. Acompanha-me. Você vai caminhando, caminhando, caminhando.
e chegou bem aqui no limite. Agora, se Cristo, que é Cristo, presta atenção nisso, se Cristo, que é Cristo, no pensar, no agir e no sentir, não coloca o pé para frente, por que eu vou colocar? Quem entendeu? Mas ele pode tudo. Sim, mas é a liberdade dele, do Cristo, que diz para ele, o homem perfeito, e para nós, os homens que estão sendo cristificados, não cristianizados, não confunda, mas cristificados. É esse Cristo que combate essa mentalidade caída, satânica, luciferiana, massificada, e diz assim: eu, enquanto chave, eu abro essa porta para você e coloco esse limite, esse cânon, essa régua de medida, porque se você passar além disto, é excesso, é orgulho, é independência, é híbris e leva à hamartia. Quem entendeu, diga amém. Cristo é a cana de medir, Cristo é a vara, Cristo é o prumo, é Ele enquanto chave. Quando a gente fala aqui no ministério, mas para quê? Chave hermenêutica, meu irmão, é para isso, porque a interpretação do meu caminho, enquanto pensamentos, sentimentos e emoções, eu preciso interpretar, eu preciso ler, e eu sou lido também. A todo momento nós estamos lendo e somos lidos, a todo momento nós interpretamos e somos interpretados, a todo momento nós criamos e somos criados também. Sim ou não? Mas a medida, a abertura, o limite, o sim ou o não estão em regras, mas estão na chave hermenêutica que é Cristo. E é Ele quem diz qual é, onde está o reto e justo caminho do Senhor. Diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas existem uma série de coisas que nos afastam do Senhor. Sim ou não? Essa barba do Marcinho, olha para o Marcinho. Não, Marcinho, fica de pé. Fica de pé. Essa barba do Marcinho é coisa de genuíno filho de Deus? Fala a verdade. É? Mas na minha igreja, no meu cercado, no meu curral, barba não pode. Escutou? Daqui a pouco você pega suas contas, passa lá no RH da igreja, que a gente vai dar suas contas e sem carta de recomendação. Porque quem mandou você deixar crescer essa barba aqui? Aqui não pode, tá? Aqui não pode. Acontece? Acontece. É claro que as pessoas estão perdidas, elas estão presas a uma cultura, queridos. Hoje eu não vou falar das tatuagens, não. Estão presas a uma cultura. Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é de que forma? E perfeita. Para nós experimentarmos a perfeita, agradável vontade de Deus, o que é necessário de nós? Perfeito. E essa renovação só será possível diante da não conformação com este século. E eu gosto muito dessa palavra de Paulo, século, aion, uma era, um período. Porque quando a gente olha para século, a gente fala, mas o tempo de Paulo já foi. Mas essa palavra é uma palavra caminhante, entenda isso.
E a língua grega ela é muito rica nesse aspecto. É uma palavra caminhante, porque aion, o aion de Paulo, o século de Paulo, não é o meu século, não é o nosso século. E aí me faz lembrar, me permitam, mais uma colocação, viu, queridos? Mais uma colocação de uma outra palavra que surgiu no finalzinho do século XVIII para início do século XIX, em um dos últimos movimentos revolucionários do mundo ocidental, chamado romantismo alemão, que nasceu como uma crítica ao movimento anterior, que foi o iluminismo. Não é nem momento nem hora para tratar dessas questões, mas isso me capturou de uma maneira, porque surgiu uma palavra nesse movimento, que foi criada, é um neologismo naquele tempo, por um camarada chamado Herder, e ele falou que o tempo deles, o tempo em que eles viviam, era um Zeitgeist. O que é um Zeitgeist? Pode ser traduzido literalmente por espírito do tempo. Olha que brilhantismo intelectual. É uma mentalidade que corrobora, uma mentalidade que fomenta a construção de costumes, a construção de emoções, de pensamentos. Então, o que Paulo fala, não vos conformeis com este século. Depois, séculos depois, um camarada alemão chama de Zeitgeist, que é uma mentalidade, é um espírito do tempo. É Deus falando para você nessa manhã, meu irmão: não permita que a mentalidade do mundo, não permita que o espírito do tempo desvie você do justo e reto caminho do Senhor. Não permita. Nós não seremos presos a coisas, amém? Nós não ficaremos presos a costumes. Eu já falei aqui dezenas de vezes, Deus não é cultura, evangelho não é cultura. Se você pega uma botija de barro, imagina junto comigo uma botija de barro. Imaginou? Ela está aqui nas minhas mãos. Sou rápido para imaginar. Está vendo a botija, Marcinho? Marcinho também é bom para imaginar. Está vazia, tá? Uma botija de barro. Eu vou jogar bem aqui embaixo. Paf! Não é para pegar, não. Paf! O que aconteceu, irmã Silvia, com a botija de barro? Quebrou? Quebrou? É isso que o cristianismo tem oferecido. Uma botija de barro quebrada, estatelada no chão e vazia de sentido. Esse falar fragmentado, pequeno, reducionista, polifônico. Aqui o grande mestre da filologia não está aqui para explicar, né? Mas poli vem de vários, e fônico de voz, de som. Um cristianismo, um evangelho, um Deus, uma estrutura fragmentada, reduzida e polifônica, porque são estruturas de pensamento que encaminham o homem cognitivamente, emocionalmente e comportamentalmente, dizendo assim: faça isso, não faça aquilo outro. São estruturas, viu, Marcinho? Viu, Paola? Que pega essa botija, sabe aquele caquinho, aquele menorzinho, aquele caquinho que cabe na ponta do dedo, não fica às vezes? Aquele farelo de argila seca, pega, acompanha aí, ó, vocês estão vendo o caquinho aqui na minha mão? Estão vendo? Quem está vendo? Aí atrás, está vendo o caquinho? Tá, Luzia? Está vendo o caquinho? Isso aqui é Deus. Isso aqui é o evangelho. Isso aqui é Cristo. Isso aqui é a vontade de Deus. Para de besteira. Não dá para reduzir Cristo, o evangelho,
e Deus, há uma cultura, há um aion, há uma era, há um zeitgeist, há uma mentalidade, há uma trilha no tempo, há um caixote no tempo, porque Deus, Ele é infinitamente maior e incomensurável. O Evangelho não cabe em letras, o Evangelho não cabe na cultura, o Evangelho não cabe em parâmetros humanos. O Evangelho é muito maior, o Evangelho é muito melhor, o Evangelho é aquilo que nos faz ter, não um zeitgeist, não um espírito de um tempo, de uma era, mas o Evangelho nos convida para olhar para o justo e reto caminho do Senhor. É como se o Evangelho fosse personificado e encarnado, e batesse no nosso ombro e fala assim: eu darei a você a mente de Cristo. A mente de Cristo que não cabe no tempo, a mente de Cristo que não cabe no espaço, a mente de Cristo que não cabe na cultura, a mente de Cristo que não cabe em nenhum lugar. Ela supera, ela ultrapassa todos os limites conhecidos e desconhecidos, para nos fazer andar com justiça e retidão diante do Senhor. Aplauda o Senhor. É sobre esse tipo de justiça, é sobre esse tipo de retidão que nós estamos falando aqui. É algo que procede do coração, que procede do Espírito de Cristo em nós. É uma mente que nos governa, é uma mente que nos dota de capacidades, é uma mente que nos dota de emoções, é uma mente que nos dota de competências, de possibilidades para agirmos, para pensarmos muito além daquilo que nós somos capazes. Cristo é, então, o justo e reto caminho do Senhor. Amém? Essas inúmeras possibilidades, essas capacidades emocionais, comportamentais, de pensamento, tudo isso é possível em Cristo, porque Ele é, entenda isso, o justo, Ele é o reto, Ele próprio é o quê? O caminho do Senhor. Mas pastor, como é que a gente faz então para nos livrarmos ainda mais desses grilhões ou de pensamentos asfixiantes, como dessa linha matriarcal que você diz que você pertence, pelo menos no sangue e na genética, na mentalidade não. Como é que a gente faz? Eu quero contar um grande segredo para vocês. Só vou contar se você quiser ouvir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já está bom. Quem não levantou a mão vai ouvir do mesmo jeito, viu, Líbia? Vai ouvir. Você levantou? Quem não levantou a mão? Foi a Paola? Deixa eu ver quem não levantou. Brincadeira. Vai ouvir do mesmo jeito. Estou engraçadinho, né? Pois é. É a mente de Cristo. Olha só. Quem quer servir a Deus aqui de verdade? Você quer servir? Quer servir a Deus? Usando barba ou não? Vestindo camiseta dos Guns N' Roses ou não? Do Sepultura ou não? Com tatuagem ou não? Com brinco ou não? Com batom ou não? Com um monte de coisa. Você quer servir a Deus? De acordo com o texto de Paulo em Romanos, nós temos que conhecer uma vontade, que é
perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Não é isso? É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, ele mandou chamar ali os presbíteros de Mileto para ter uma conferência com os presbíteros. E uma das coisas mais cruciais da leitura desse capítulo, Atos capítulo 20, está no versículo 27. Diz assim: porque jamais vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Você sabia que Deus, olha aí, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus? Você sabia que Deus tem um desígnio? Agora não caia, eu preciso novamente falar, a palavra todo não diz respeito ao quê? Coisas. Essa palavra todo diz respeito a algo que eu quero compartilhar com vocês até pelo menos 1h30 da tarde. Eu falei que iria contar um segredo para vocês se vocês quisessem, né? Para quem quer servir a Deus. Para servir a Deus, escuta que eu vou falar baixo. Para servir a Deus, dá o zoom, Almir. Para servir a Deus, é necessário aprender a ouvir a Deus. Entenderam? Não é o meu modo particular. Porque no meu modo particular, naquela igreja de Satanás que eu criei aqui, na hipótese, lembra que eu criei uma igreja de Satanás? O Marcinho não estaria aqui. Estaria, Marcinho, com essa barbona sua? Jamais. Não, na igreja de Satanás que eu criei aqui. Hipotética, Marcinho. Estaria naquela igreja de Satanás que eu criei aqui? Hã? Não, aí é outra coisa. É outra coisa, né? Dependendo do tamanho do seu dízimo, eu até deixaria você estar aqui. Entenda isso. Servir a Deus é algo que nós estamos fazendo, que nós queremos continuar fazendo, mas para servir é necessário ouvir. Henrique, coloca para nós, por gentileza, em Mateus capítulo 17, versículo 5. Nenhum texto que eu passei para você, tá? Diga-se de passagem, tá, Henrique? Viu, Henrique? Nenhum texto, mas não fique zangado, não. Falava ele ainda, esse texto aqui fala do encontro de Jesus no Monte Tabor com Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias, que aparecem para Jesus. Eu vou resumir o máximo possível. Então, ali você tem uma visão. Então, Pedro, Tiago, João tem uma visão. Vem Jesus glorificado ao lado de Moisés e Elias. E aí Pedro, sempre querendo ajudar, versículo 4, eu tenho que ler o 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, bom é pagarmos o dízimo, bom é comermos isso, bom é não comermos aquilo, bom é vestirmos isso, bom é não vestirmos aquilo, bom. Esses parâmetros humanos, sabe? Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda. Quem é que falava aqui, pessoal? Pedro. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: olha só, Pedro, que bom que você está aqui, estou muito satisfeito, a voz, muito feliz, porque estes 3 aqui são os meus filhos amados. Joia, Pedro,
neles três, e muito mais ainda em Moisés, está o meu prazer. Não? O que foi que Deus falou? Como é que Deus interrompe o apóstolo ali? Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este. Quando eu digo este, estou dizendo o quê? Não são estes aqui, ou aqueles outros, é isso? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vocês querem servir a Deus? Ouçam a Cristo. Vocês querem servir a Deus? Ouçam a Cristo. Vocês querem servir a Deus? Escutem o que Cristo está falando. Ouçam as palavras do Senhor, que não são palavras de morte, que não são palavras de condenação, mas são palavras de libertação, de cura e de salvação. Ouçam as palavras do Senhor, para que nós tenhamos então a nossa vida cristã e o nosso ofício cristão unidos a Cristo. Porque se você é cristão, porque se você é cristã, porque se você tem um ofício cristão, um trabalho, um labor cristão, se você tem uma vida cristã, ou seja, se você pode dizer que de alguma maneira você é cristão, porque existe um radical, existe uma origem, existe uma raiz, existe então um fundamento que é Cristo. Eu não sou cristão, você não é cristão. Nós não somos cristãos apenas por uma mera conveniência cultural e espacial. Nós somos cristãos porque fomos chamados por Cristo num planejamento que ultrapassa a eternidade. Amém? Nós fomos amados em um planejamento, em um desejo que ultrapassa os portais do tempo. Nós fomos amados antes das coisas existirem e serem criadas. Nós fomos amados por Deus. Diga amém. E é por isso que nós estamos no justo e reto caminho do Senhor. Amém? E nesse justo e reto caminho do Senhor, nós somos convidados a todo tempo a vencermos em nós todo tipo de desunião, todo tipo de fragmentação, todo tipo de discórdia, todo tipo de desamor, todo tipo de disse-me-disse, todo tipo de coisa que não é do Senhor. Amém? Porque nós não somos um ministério, nós não somos cristãos que vivem a partir de cacos de um evangelho corrompido, mas nós somos cristãos, genuínos filhos de Deus, que vivem a partir da integridade, da grandeza e da superioridade do evangelho de Cristo, o nosso Senhor. Aplauda o Senhor. Nós não estamos recolhendo farelos do chão, nós não estamos vivendo recolhendo cacos do chão. Este evangelho que Deus nos deu por graça, favor, misericórdia, é Cristo. É Cristo. É Cristo. E quanto mais este evangelho for misturado, amalgamado, trabalhado, solidificado, cristificado em nós, mais serviremos a Deus, melhor serviremos a Deus, não por discórdia, orgulho ou concorrência, não por híbris que nos leva à hamartia, mas por doação, por entrega, por graça. Amém? Mas é claro que nós precisamos ter
uma disposição alterada. Nós temos que ter uma mente alterada para isso, e não vivermos no ou pelo espírito desse tempo, não vivermos na mentalidade circunscrita a uma era. Como então, pastor? Eu vou começar a me encaminhar para as finalizações daqui a pouco. Como combater essa fragmentação? Como então, ouvindo a Deus, eu posso então servi-lo melhor? Se eu ainda contemplo certos desajustes no meu coração, se eu ainda contemplo certas fragmentações no meu coração, se eu ainda contemplo certos problemas no meu coração, como está sendo um com Cristo, um com a igreja, um com o Evangelho, um com o Espírito, um com a igreja? Como? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, esse texto, se não me falha a memória, deve ter sido lido 30 vezes só esse mês. Efésios, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 18, no primeiro momento. Porque o que eu estou falando até agora? É como tratar com a doença mundial, que é o pecado, enquanto o quê? Um estado de consciência que nos afasta de Deus. É como tratar com um espírito de massificação ideológica, religiosa, emocional, comportamental, cognitiva, que faz você fazer o quê? Errar o alvo, se orgulhar. A pessoa está toda empacotada do lado de fora, não consegue nem respirar. É um colete humano, é um colete amarrado, é um Lázaro. Sabe o que é um Lázaro? Quem sabe o que é um Lázaro aqui, antes da ressurreição? Uma múmia, enfaixado, orgulhoso, cheio de híbris, de desmesura. Já comeu o balaio todinho de maçã do pecado que o mundo tem para oferecer. Interessante. Nota explicativa, curiosidade. Essa história de que a maçã é o fruto proibido nasceu em tempos medievos, porque a palavra maçã e mal em latim tem uma proximidade muito grande. Então, por terem proximidade fonética, maçã passou a ser identificada como fruto proibido e como a representação do mal. Então, nos períodos medievos, período medieval, essa grande mentira do zeitgeist da época foi incorporada, e tem gente besta do século 21 que acha que até hoje o homem está comendo um fruto para pecar. Falei. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Oh, glória a Deus, aleluia. Não chega, deu vontade de sapatear. Eu disse para vocês que contaria um segredo. Para servir a Deus é necessário o quê? Ouvir a Deus, aprender com Deus, não é isso? Porque quando você ouve alguma coisa de uma pessoa, tem algum especialista aqui em Neto, você é especialista em quê? Engenharia, que tipo? De telecomunicações. Pensa num especialista bom. Eu não sei nada. Eu só sei apertar aqui o telefone e ligar, e aí eu falo com o Neto, só isso que eu sei. Mas o Neto sabe como é que funcionam as redes e o sistema. Se eu quiser aprender um pouco, eu tenho que ouvir quem? O Neto. Porque o que o Neto é? O especialista. Quem é o especialista que nós temos que ouvir
para trilhar o justo e reto caminho do Senhor? É Jesus. Então Paulo, sabedor disso, ele falava: irmãos de Éfeso, irmãos de Vicente Pires, irmãos do ministério apostólico, de volta à palavra, eu não cesso de orar por vós, ou de fazer menção de vós em minhas orações. Aí Paulo orava por muita coisa, eu imagino, mas existem as principais que são elencadas no topo da lista, no top 10 de Paulo ali, tá? É número 1. Quais são essas coisas? Qual era o clamor de Paulo? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Tem um para na sua Bíblia, no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Só a parte A do versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração para. Então Paulo, volta aqui comigo, ele orava para que os irmãos tivessem da parte de Deus o que? A concessão divina, o recebimento de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus Pai, o glorioso, para que os olhos do coração dos irmãos fossem abertos para. Aí Paulo apresenta uma série de coisas também, mas eu quero pular aqui, eu quero fazer um recorte, e depois eu volto, os irmãos vão entender. Esse recorte não é para dar emenda no texto não, tá? É para entender mais ainda. Para o pensamento, no versículo 18, parte A: iluminados segura, não perde. Então, iluminados os olhos do vosso coração para. Eu vou voltar num texto aqui, capítulo 1, desvendando-nos o mistério da sua vontade, em toda sabedoria, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Tem alguma discordância de entendimento aqui? Embora o texto está lá atrás e eu liguei no texto da frente. Então os olhos do nosso coração têm que ser abertos para compreendermos muitas coisas, porque os olhos do coração estão o quê? Vendados. Os olhos do coração estão o quê? Cerrados, fechados. Mas nós precisamos ter então os olhos desvelados, os olhos do coração abertos para compreendermos quem Cristo é e quem nós somos em Cristo. Diga amém. Porque há uma vontade, há um propósito, há um desejo que estava oculto dos séculos e das gerações. Mas esse desejo, essa vontade foi desvendada, esse mistério foi desvendado, esse mistério que repousa no próprio Cristo, ou segundo o bom prazer que Deus propôs em Cristo. Lembram de Mateus capítulo 17, versículo 5? Lembram? A ele ouvi. Atos capítulo 20, versículo 27, lembram? Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Qual é o desígnio de Deus? Manda a lista que eu faço. Não. Todo o desígnio de Deus diz respeito a um mistério oculto dos séculos e das gerações. E este mistério, ele foi proposto, ele foi fundado em Cristo, no qual repousa o próprio prazer de Deus. Aleluia. Cristo é o prazer de Deus, Cristo é a satisfação de Deus, Cristo é a alegria de Deus. E este mistério oculto dos séculos e das gerações está sendo agora, de Cristo para frente, então revelado, desmistificado, anunciado, propagado e dito em Cristo.
para todos os homens. E qual a razão, Paulo? Qual o propósito, Paulo? Qual a finalidade, Paulo? Versículo 10 do capítulo 1. De fazer, ou para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Diga glória a Deus. Se você é, e é sério o que eu vou dizer, se você é participante de qualquer uma das coisas do universo, esse propósito é para você. Se você é participante de qualquer uma das existências e consciências do universo, esse mistério desvendado é para você. E Cristo, enquanto o imã cósmico, enquanto o imã universal, o magnético, o magnetismo da divindade encarnada, está dizendo: eu sou o centro, a circunferência, a totalidade e o preenchimento de todas as coisas. Glória a Deus. E isto produz o que, pastor Josué, na minha vida? Na minha vida amarelinha, na minha vida sem gracinha. Isso produz o que na minha vida caótica às vezes e desestruturada? O que isso produz? Agora o texto, a gente vai dar conta do texto. Isaías capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. O justo e o reto caminho do Senhor. A palavra reto, do latim recto, significa direto. Presta atenção nisso. A palavra reto, do latim recto, significa direto, mesma direção. A justiça, esse exemplo é sempre dado aqui, né? Justificou, eu brigo lá em casa com o pessoal, com os meus filhos. Gente, esse povo do século 21 aqui, né? Não sabe, irmão Neto, não sei se na sua casa acontece isso. Os meus filhos não sabem justificar um texto no Word. É só no celular, Ctrl+C, Ctrl+V, menino, justifica esse texto, pai, justifica isso aqui. Não sabe o que é justificar, coisa de gente velha, né? Justificar, harmonizar, equilibrar. Então, se você quer ser equilibrado, diga amém. Se você quer ser justo ou justificado, diga amém. Se você quer ser reto ou andar em retidão, na mesma direção, diga amém. Você precisa que algo aconteça no seu coração. Eu não vou nem abrir aqui não, eu vou até fechar. Eu vou ler aqui, só para dar trabalho para o Almir. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus, caminho a nosso Deus. Ermo, lugar desértico, inabitado. Então essa voz que clama no deserto, que é muito mais do que um João Batista da vida, mas é uma voz espiritual e profética, que diz assim: olha, volta lá no 3, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Qual o tema da mensagem de hoje? O justo e reto caminho do Senhor. O que essa voz aqui tem que clamar? Preparando o quê? O caminho do Senhor, que conforme a ministração de hoje, é um caminho o quê? Justo e reto. E essa voz tem que clamar. E essa voz ela clama por quê? Para que o ermo, o desabitado, o solitário, o vazio seja convertido em caminho, em vereda a nosso Deus. Aleluia. Outro versículo 4: todo vale será aterrado. Diga amém. Todo vale será aterrado. Me ajudem aí. O que é um vale? O que é um vale?
De onde eu estou aqui, dessa plataforma, aqui para baixo, tem uma depressão, tem um buraco. Imagine então que aqui seja um monte, e aqui seja o quê? Um vale. Mas para eu ir até a Paola, em unidade, em coração não fragmentado, sem separação, sem violência, sem inimizade, olhando para Paola como filha de Deus, minha irmã, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer comigo? Do jeito que está? E se ela tentar vir aqui? Não tem como. O que é necessário ser feito então? O vale tem que ser nivelado, aterrado. O coração tem que ser então preenchido com Cristo. Diga amém. O seu vazio existencial tem que ser preenchido com Cristo. Diga amém. E nivelados todos os montes e outeiros. Agora entenda aqui, como um monte, como um outeiro, um lugar mais alto, mas que me deixa o quê? Orgulhoso, distante, depreciando o outro, híbris, cheio de híbris no coração. Como é que pode? A pessoa acha que pode servir a Deus desse jeito. Como eu vou ter conexão? Como eu vou ter ligação? Como? Não é possível então. Esse orgulho tem que ser abatido, nivelado. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado. Eu disse para vocês que é o justo e reto, retificado. E os lugares escabrosos, ler o dicionário, acidentado, danificado, aplanados. Outro, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca de Pedro assim proferiu. Porque a boca do Chico proferiu, porque a boca do Senhor assim o disse, assim proferiu. Meu querido, quem vai consertar as nossas veredas é o Senhor. Quem vai colocar preenchimento no vazio do coração é o Senhor. Quem vai abater a tua altivez é o Senhor. Quem vai abater o meu orgulho é o Senhor. E nós seremos de fato como expressão de Cristo, de Deus sobre a terra, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. A igreja, pela boca do Senhor, será a manifestação da glória de Deus para o mundo. Os irmãos podem se colocar de pé e entendendo, saiam daqui nessa manhã, que ser justo e reto diante do Senhor ou no caminho do Senhor é uma questão de deliberadamente escolher ter a mente tomada e governada por Cristo, e todo orgulho cairá por terra, e somente Cristo será revelado e manifestado. Jesus Cristo é o Senhor.